Hello, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula com alguns amiguinhos. Olha só que legal! Estão animados para me acompanhar? Então vamos lá? E aí, você já ouviu essa frase? Quem conta um conto aumenta um ponto? Você sabe o que é um conto? Sabe sim, né? Nós já vimos isso anteriormente. Como que a gente pode diferenciar um conto de outro tipo de texto? Quais contos você conhece? Bem, já aprendemos, né, que o conto ele é um tipo de narrativa literária que possui um conflito central. Apresenta poucos personagens e geralmente ele utiliza, né, os verbos lá no passado, que já passou, narra os fatos que já aconteceram. Algum fato fantasioso, né? Que tem começo, meio e fim. E um narrador conta a história. Agora acompanhe comigo a leitura desse trecho. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar sua astúcia. Bem, depois de eu ler esse trecho, de que conto esse trecho se refere, hein? Será que está falando de qual história? Ah, você sabe que é Chapeuzinho Vermelho, né? Mas e essas palavras aí que estão destacadas no texto? E, mas e por isso. Qual seria a função delas no texto? Essa letrinha E, ela está adicionando uma informação. A palavra mas, ela exprime uma oposição, né? Uma ressalva. E as palavrinhas por e isso iniciam uma conclusão. Então, essas palavrinhas que estabelecem relações entre as frases, transmitindo uma ideia de tempo, causa, oposição, comparação e conclusão, nós chamamos de conectivos. Os conectivos, eles são responsáveis por dar sentido à frase, para que a frase tenha uma lógica, né? Uma coesão. Os conectivos, eles podem transmitir a ideia de tempo, né? Enquanto, por vezes, desde que, a princípio, afinal, atualmente, quando, logo que. Pode também transmitir ideia de causa, consequência, porque, por isso, de tal maneira, uma vez que, já que, né? Pode também transmitir ideia de oposição, exceto, contudo, todavia, embora, ainda que, por mais que. Entretanto, apesar de, em contraste ou por outro lado, tem também o de conclusão, que pode ser logo, pois, assim, por isso, por consequente, portanto, enfim, nesse sentido, assim sendo, em suma, em síntese, né? Em comparação, igualmente, da mesma forma, tanto quanto, assim como. A gente pode ver alguns tipos aí de conectivos, né? O que eles transmitem? Bem, agora você já pode pegar o seu livro, abrir na página 80 e 81 e realizar as atividades, ok? Bem, agora mudando de assunto, vamos observar umas palavrinhas que a tia trouxe aí para vocês. Bagunça, mansinho, discussão. E aí? Essas palavras aí, tanto a letra S quanto a letra C cedilha, elas têm o mesmo som do que na palavra sapo, por exemplo? Sim ou não? Sim, né, gente? Tem o mesmo som. Mas quando que a gente usa o S? O S nós podemos usar no início ou no final das palavras, depois de algumas consoantes, como na palavra subia, que é o no início, ou mansinho, que é no meio da palavra, né? Ou
no final dessa consoante aí, que no caso da palavra mansinho é o N, né? E quando usamos o cedilha? Cedilha nós usamos somente antes das vogais A, O e U. E nunca no início das palavras, né? E o S dobrado? SS, quando utilizamos ele, hein? Somente quando for entre duas vogais. Aí podemos utilizar o SS. E quando temos duas letras em sequência, que ao serem pronunciadas representam um único som, como na palavra pêssego, girassol, carrossel, elas recebem o nome de dígrafo, pois são duas letras em sequência, mas que formam apenas um único som. Lembre-se disso. Bom, agora você já pode realizar as atividades da página 82 até 87, ok? Mas prestem atenção na dica, hein? Se a palavra é escrita com S, SS ou cedilha, a palavra derivada também será escrita com essas letras. Mas, no caso do cedilha, lembre-se de que diante de E ou I, usa-se a letra C no lugar do cedilha. Por exemplo, bagunça, bagunceiro. A palavra que deriva é trocado cedilha pelo C. Bom, galerinha, agora chegamos ao final de mais uma aula. Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!